Eu sei que o senhor tem um testemunho muito impactante. Teve uma vida no cárcere, né, por um período. Teve um renovo espiritual, uma vida totalmente transformada pelo poder de Deus. E hoje está colhendo esses frutos através do seu testemunho. Mas eu gostaria que o senhor contasse para nós como que tudo isso se sucedeu, como que tudo isso aconteceu, para a gente chegar hoje aqui no Área 18 com o pastor Rogério Moura. Tiago, então, nós, na verdade, né, nós viemos aí de uma vida praticamente normal, né, assim diríamos, durante um período da nossa vida, e nós fomos ali, descendemos de uma família que parte da família veio do catolicismo, outra parte da família descendia de religiões de matrizes africanas, nós crescemos aí, na verdade, dentro deste ambiente. Depois aí, no segmento da nossa juventude, nós aí então nos casamos, casei ainda bem jovem, com 17 anos, e depois estudamos, nos formamos em enfermagem, né? Nessa época eu sou da região de Jales. Jales, para ter uma sintonização mais próxima, fica na região de São José do Rio Preto, Sim. Votuporanga. Fernandópolis. Eu estudei, na verdade, fiz enfermagem em Fernandópolis, Olha na aí. verdade, isso. E depois nós nos mudamos, então, para Americana, na verdade, e ali nós, de antemão, então, nós ali engajamos, na verdade, na nossa carreira profissional. Nós ali tínhamos uma vida profissional bem de sucesso, alcancei, na verdade, em 6 anos de carreira profissional, nós chegamos ao ápice que a nossa formação poderia chegarmos. Trabalhei em hospitais como o HC da Unicamp, Hospital Mário Gatti de Campinas, trabalhamos em mais alguns outros hospitais, Hospital Municipal de Americana, Hospital em Santa Bárbara do Oeste, e assim sucessivamente. Porém, devido nós não termos aí, ou na verdade não termos, não queremos uma aproximação de Deus, porque Deus sempre, até então, nos vem falando conosco, né, a respeito. Porém, o homem sem Deus, ele é levado pelo vento, na verdade, né? Então, na verdade, nós tínhamos uma vida dúbia. Profissionalmente falando, nós tínhamos uma vida aí longe de qualquer suspeita, né? Porém, o homem sem Deus, nós tínhamos aí uma vida dúbia, uma vida desregrada na bebida, na prostituição e assim por diante. Calhou-se então que no decorrer dessa história toda que nós estamos falando, eu já tinha me casado, tinha um filho até então, que é o meu filho mais velho, e em meados então de 1996 nós se envolvemos num problema muito sério. Na verdade, esse problema gerou na verdade, uma briga, né, da minha pessoa, e com mais 2 indivíduos. Um deles, eu acabei baleando essas 2 pessoas, um deles veio a óbito. Isso foi aonde, pastor? Isso foi na região de Jales, numa das viagens que eu vim até então a Jales. E é uma foi briga de bar, alguma coisa assim? Briga de um evento? Na verdade, era uma briga. Eu fui até a casa. O senhor já foi lá para tirar satisfação já? Não, eu na verdade viajei de ônibus, peguei um táxi para ir até a casa do meu avô, que na época morava no sítio. O taxista levou um sobrinho dele junto, que estava embriagado, e eu não estava muito diferente. Por fim, nos desentendemos na estrada. E eu armado e... O senhor estava armado? Armado. Então, esse é um problema que nós andamos. Esse já é outro problema, né? Esse é outro problema. O senhor andava armado? Armado e... Já era sangue no olho, então, assim, mais ou menos por aí. Não vou levar desaforo para casa. Esse foi, na verdade, a situação mais grave que eu me envolvi, porque eu já tinha me envolvido em outras também, né? Sim. Isso, então. Mas nessa aí gerou, então, esse indivíduo que foi de carona para acompanhar o tio, que nem era para estar ali. Nem era para estar ali, mas era bravo, né? E encontrou com outro bravo. E esse aí acabou perdendo a vida. Meu Deus. O outro acabou sendo baleado. E na verdade, naquela época, na região, Thiago, que ocorreu isso aí, estava tendo, na verdade, uma avalanche de assaltos, olha só, a taxistas. Me prenderam e me colocaram com esse julgo sobre os meus ombros, né? Então eu fui preso e fui condenado por eu fiz o delito, mas não da etiologia que falaram. Tipo assim, o senhor
Cometeu um crime, mas aumentaram ele. Aumentaram ele, na verdade, né? Nós, obviamente que... Acabou levando de carona também os outros crimes. Não, esse mesmo, né? Mas, na verdade, nós fomos enquadrados num artigo que não praticamos. Sim, então eu falo, o senhor levou de carona a fama que outros estavam cometendo os crimes. Exatamente. Então, aí aí nós acabamos sendo presos, fomos condenados a 20 anos e 10 dias em crime hediondo, né? Até então o senhor era réu primário? Não, já tinha me envolvido já tinha tido Então isso já ficou gravado já, então. Ficou gravado, já tinha tido um outro problema de questão de porte de arma, né? Ah, entendi. Por já estar andando com arma. Isso, exato. E acabou acontecendo isso, eu fiquei aprisionado. E isso aí teve, então, uma reviravolta na minha vida, né? Na verdade, eu saí do ápice, na verdade, de uma carreira profissional e fomos desencadear dentro de um presídio. Sim. Mas é bom eu focarmos que antes de tudo isso acontecer, eu tenho um cunhado que hoje mora lá em São Félix do Xingu, e ele então morava em São Paulo, servo de Deus, e algumas vezes fui à igreja com ele. Em torno de um ano, mais ou menos, antes desse ocorrido, nós fomos a uma igreja Assembleia de Deus. E para quem conhece Santa Bárbara Americana vai saber de onde eu estou falando. Existe o que separa Santa Bárbara de Americana é uma avenida. Não sabia. Isso, é uma avenida. E o que acontece? De um lado é Santa Bárbara do Oeste, que chama o bairro do Molon, do outro lado é um bairro do Jardim Ipiranga, e a avenida é a Avenida Iacanga, separa e tal. E nós fomos a uma igreja Assembleia de Deus, um dia à noite, um domingo à noite, depois de ter passado o dia todo rasqueando e bebendo. Exatamente, na gandaia. Nós fomos ao culto à noite. Era uma igreja que não tinha muita gente, devia ter em torno de beirando a 100 pessoas, e nós nos assentamos. O pregador que estava pregando aquele dia, ele estava pregando, e Deus começou a falar comigo na palavra. E, na verdade, ele falou a minha vida inteira. Na palavra. Que coisa, hein? E eu falei, eu não sou obrigado a ouvir o que esse camarada está falando. Alguém deve ter falado a minha vida para ele, na verdade, né? Mas, enfim, eu tentei me levantar para me retirar, e quem disse que eu achei forças? Eu estava como colado na cadeira. Eu ouvi tudo o que Deus tinha para falar. E tem mais, né? Ele revelou e depois profetizou. Ele disse, se você não aceitar Jesus hoje, vai acontecer isso. Ele não errou em uma vírgula. Meu Deus. Não, esse era profeta, né? Esse era profeta, né? E aí, então, nós chegamos, fomos presos, né? Eu fui preso 5 dias depois do delito. Né? Eu fui preso no dia dos namorados. Ah, o senhor não foi pego em flagrante, então? Não, 5 dias depois. E aí eu tenho algumas datas, né, que não me soam... Óbvio que nós não temos trauma algum a respeito disso, mas são as datas um pouco marcantes. Por exemplo, eu fui preso dia 12 de junho, que é o dia dos namorados. Rapaz, né? olha. Então, 12 de junho de 1996. Essa data, se a esposa falasse assim, vamos comemorar, vamos sair pra jantar, ele falou, não, escolhe outra, porque essa daí não dá. Entendi. Então, e na minha família, né, como eu disse, né, a minha parte, principalmente da minha família, da parte da minha mãe, eles vinham de regiões de matrizes africanas. Porém, a minha avó, que partiu agora para Cristo, agora ainda este ano, em fevereiro, ela foi a primeira pessoa que foi para a igreja. E foi para a igreja, Jesus transformou a vida dela, mudou a vida dela. E é interessante que no decorrer dessa história toda, eu fui preso, morava em Americana, fui preso aqui em Jales. E aí a minha vida desabou. E aí a minha esposa, então, né, que morava em Americana, ela se deslocou para cá, completamente desorientada, sem saber o que faz, sem saber o que não faz e assim por diante. Porém, ela foi para a igreja. Ela foi junto com a minha avó, foi para a igreja. E primeiro Jesus mudou a vida dela. Ela foi daquelas pessoas que... Todos nós sabemos que quando nós estamos com o coração quebrantado, nós ficamos mais suscetíveis à palavra de Deus. A terra fica mais fértil. Exatamente, né? A semente. Isso. E a minha esposa foi para a igreja, aceitou a Cristo, e foi um encontro que Cristo mudou a vida dela por completo, né? E poucos dias depois, no presídio, aí também, então, eu aceito a Cristo, pastor que ela foi na igreja, na rua que eu digo, porque eu estava preso, né? Sim. Foi nos visitar no presídio, foi algumas vezes, e coisa de diferença de 1 mês ou 2 meses dela, nós também, então, aceitamos a Cristo.
E aí, então, começa a nossa trajetória, né? E o interessante é que quando eu cheguei dentro do presídio, é uma cadeia pública, no caso, Sim. né? Eu me lembro que eu encontrei pelo menos 3 carcereiros. 3 deles disseram, rapaz, tinha um magistrado lá, ele era um pouco rude, né? E aí, aí Hum, alguém disse, se for a pessoa, você acabou com a sua vida. O outro falou assim, você é 30 anos. O hum. outro, o que você fez, hein? Mas chegou um deles que era servo de Deus, né? E ele disse, olha, rapaz, eu sei que a sua situação é um tanto complicada, ninguém em sã consciência faz esse tipo de coisa, mas eu sei que a sua família são servos de Deus, peça uma Bíblia, né? Busque a Deus, e Deus pode mudar a sua história. Olha, Foi. E eu acatei o conselho desse você vê como faz diferença, né? exatamente, desse carcereiro, e pedi uma Bíblia, comecei a ler a Bíblia, e aí o pastor começou a ir lá, ia só no final de semana, e aí nós nos rendemos a Cristo. E aí Deus começou a trabalhar também na nossa vida. Tirar uma dúvida com o senhor, quando o senhor teve essa experiência aí de ir preso, e a esposa, ela foi tendo essa experiência aqui fora,